E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Essa é a segunda parte do vídeo sobre o arrebatamento, onde eu vou expor aqui a base bíblica acerca desse tema, que eu considero tão importante para esses tempos. Afinal, nesses últimos dias, o tema do arrebatamento tem estado muito em alta, e a verdade precisa ser exposta. No primeiro vídeo, eu expus a origem acerca da doutrina do arrebatamento secreto, que é uma doutrina recente, que só surgiu no século XIX. Inclusive, recomendo que você assista antes de assistir esse vídeo aqui. Então, como eu disse no último vídeo, nós passaremos sim pela grande tribulação. A única forma da gente não passar pela grande tribulação é se a gente partir antes, se a gente morrer antes. Só dessa forma, para sermos privados do sofrimento que está por vir. Mas se ficarmos vivos nesses tempos, nós passaremos por essas tribulações. Nós enfrentaremos todas as dificuldades que estão por surgir. Nós passaremos por esse período mais crítico da história da humanidade. Em Mateus 24, quando o Messias fala acerca desses últimos tempos, no verso 13, ele diz o seguinte: "Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo." Em algumas traduções está: "Aquele que continuar firme até o final, esse será salvo." Mas a palavra original traz o sentido ainda mais profundo acerca disso. A palavra do original em grego, que é traduzida como perseverar, é upomeno, e significa perseverar, permanecer, suportar ou preservar-se sob desgraças ou provações. O que indica que nós passaremos por muitas provações, nós passaremos por muitas situações difíceis, e nós devemos perseverar e permanecer firme no Messias até o fim. Afinal, a fé bíblica é emuná, e emuná significa permanecer-se firme, leal e fiel até o fim. A nossa fé será provada nesse tempo, por isso que nós passaremos sim pela grande tribulação. Mas agora nos versos seguintes que deixa ainda mais claro que nós passaremos pela grande tribulação, a partir do verso 1 do capítulo de Mateus 24. Porque haverá, então, grande aflição ou grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso aqui é irrefutável. Nós estaremos aqui nesse período, naquelas aflições, como nunca houve desde o princípio. E só por causa de nós é que esses últimos dias, os piores tempos que já surgiram nessa terra, é que eles serão abreviados. Se não fosse nós aqui, os tempos não seriam abreviados. Mas por causa dos escolhidos, daqueles que confiarem no Messias, os últimos dias serão abreviados, como já está sendo na verdade. Não à toa a sua sensação de o tempo estar passando mais rápido. Eu até já gravei vídeo em cima disso. É literal. Realmente o relógio da Terra está mais acelerado. Mas na grande tribulação vai se acelerar ainda mais. Os dias vão passar voando. E isso é uma permissão do Criador para que a gente não sofra tanto assim. Não que a gente não vá sofrer, mas se os dias não fossem abreviados, seria ainda pior. Mas o Criador, pela sua misericórdia, decidiu abreviar os dias nesses tempos finais para dar essa chance para a gente, por ele entender que talvez muitos não suportariam. Mas na continuação ainda tem mais revelação, no verso 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aqui o Messias está alertando para os escolhidos, para eles ficarem alertas naqueles dias, para eles não serem enganados pelos falsos profetas, por aqueles falsos cristos que iriam surgir, porque ele sabia muito bem que os seus escolhidos, que aqueles que são fiéis nele, passariam por esses tempos, passariam por essas tribulações. O verso 27 fala: "Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem." Aqui mais uma vez ele deixando claro que a vinda não será secreta. A vinda será visível e com barulho. Afinal, o relâmpago é seguido de trovão, com muito barulho, não é? Assim também será a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso Salvador. Detalhe que a palavra original, que é traduzida como vinda, toda vez que indica a vinda do nosso Salvador, é parousia. E parousia significa entrada, presença,
vinda, advento, e toda vez que essa palavra é utilizada, indica um retorno visível, um retorno muito bem aparente, como uma chegada de um rei, com muito barulho, com festas. Não é secreto, não é invisível. É uma palavra que indica um retorno glorioso de um rei. E todo rei é recebido com muita festa, com muito barulho, não é mesmo? Tanto que na continuação deixa ainda mais claro que a vinda do Messias será muito bem visível, todo olho o verá e será com muitos barulhos. No verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Meus irmãos, o texto deixa muito claro, a vinda será bem visível, inclusive para os ímpios o verão, e será com muito barulho, ao som de trombeta. E é nessa vinda gloriosa do Messias, na parousia, é que ele vai ajuntar os seus eleitos nos céus. Não vai ter um ajuntamento nos céus dos eleitos antes da grande tribulação. Será só depois desses sinais, como fala no verso 29. Depois que o sol se escurecer, depois que as estrelas caírem do céu. Isso, inclusive, só mostra que não tem como a Terra ser uma bola molhada, giratória, perdida no espaço, pois como aquelas estrelas, naqueles supostos tamanhos, conseguiriam cair na Terra? Impossível, não é? É óbvio que esse texto quer dizer que os seres que estão aprisionados nas regiões celestiais serão soltos nesses tempos finais. Os anjos caídos serão soltos, porque o Criador vai permitir, sim, que isso aconteça durante esse período. Na continuação desse capítulo, a partir do verso 40, muitos pré-tribulacionistas adoram utilizar esses textos para dizer que um será tomado, o outro será deixado, e que isso é uma prova e um indício de que haverá um arrebatamento secreto. Mas será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Lembra do que eu já li aqui até agora? O capítulo de Mateus 24 deixa bem claro, de que os eleitos, os escolhidos, passarão por esses tempos, não é? Então vamos ler esse texto em seu devido contexto? A partir do verso 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. O contexto, como eu venho dizendo, não deixa dúvidas que se trata da segunda vinda gloriosa do nosso Messias, a parousia. Tanto que um pouco antes fala também disso. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então só esse texto aqui já refuta completamente essa ideia de querer colocar data para arrebatamento, como alguns têm feito por aí, não é mesmo? Mas vamos continuar. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você percebe que nesses textos não há nenhum espaço para dizer, não há nenhuma menção sequer que a vinda do Messias será dividida em dois, uma será supostamente secreta e só a outra que será visível. Os textos são claros e descrevem uma só vinda, e vinda essa gloriosa, bem visível e bem barulhenta. E a palavra original daqueles textos dos versos 40 e 41, de que um será levado e o outro será deixado, a do levado indica levar consigo, trazer consigo, pegar aquilo que é seu. Indica você pegar para você algo que te pertence. E é isso que o nosso Messias vai fazer com a gente. Ali ele vai nos tomar em definitivo, vai tomar os seus escolhidos, vai arrebatá-los às extremidades dos céus. E a palavra que é traduzida como deixado traz o sentido de trazer um juízo sobre a pessoa, de mandar embora, de deixar ir, como se essa pessoa não tivesse mais a chance. E isso se remete a todos os pecadores que não se arrependerem, até o som da última trombeta, quando será o último chamado para o arrependimento. E os eleitos, os escolhidos, os que confiarem no Messias, serão definitivamente tirados desta terra. Então esse texto só está indicando a separação definitiva que o Messias vai fazer
entre os justos e os pecadores. E os pecadores aí, desde então, não terão mais chance, pois esses serão os que não se arrependerem até lá. Mas calma que ainda tem muito mais. Na própria parábola das 10 virgens, na continuação seguinte aqui no capítulo 25, também deixa claro essa ideia de que o Messias vai aparecer no mesmo momento para os justos e pecadores, o que indica que esses justos, a sua igreja, passará pela grande tribulação. A partir do verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe o encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então o esposo vai chegar no mesmo momento para as virgens sábias, prudentes e para as virgens tolas, ou seja, para aqueles que confiarem no Messias e para aqueles que continuarem rebeldes e não se prepararem para a volta dele. O Messias vai voltar no mesmo momento para ambos os grupos. Agora esse texto aqui é claríssimo em relação a quando será o arrebatamento. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então esse texto aqui não deixa dúvidas alguma. Primeiro vem a parousia do Messias, que é essa vinda gloriosa, depois haverá a ressurreição dos mortos, e só depois os que tiverem vivos serão arrebatados e terão seus corpos transformados. O texto aqui não deixa nenhuma lacuna, não deixa nenhuma dúvida. É muito claro essa ordem na vinda do nosso Messias. Não tem como ter arrebatamento sem antes ter a ressurreição dos mortos. A ordem é muito clara aí nesse texto, e também outros textos indicam isso. Então, para os que acreditam no arrebatamento secreto, fica até complicado. Você já está vendo aí as pessoas ressuscitando? Porque, na lógica, já que a tribulação está prestes a se iniciar, já era para as pessoas estarem começando a ressuscitar por aí, porque em breve vai vir a tribulação. E o tal arrebatamento não vai acontecer e muitos, infelizmente, vão se decepcionar, vão quebrar a cara. E a palavra arrebatamento no grego é arpazo, e arpazo significa tomar à força, se apoderar de uma recompensa, traz esse sentido. Aí alguns pegam essa palavra para dizer, não existe arrebatamento, isso é apenas uma invenção, porém essa palavra se aplica sim ao contexto do arrebatamento que acontecerá na vinda do nosso Messias. Ele tomará para si os seus escolhidos, os seus eleitos. E quando que vai acontecer esse arrebatamento dos eleitos? A resposta está em 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então quando que vai acontecer o arrebatamento dos escolhidos? Ao som da última trombeta. E mais um texto aqui que indica
que primeiro haverá a ressurreição dos mortos e só depois a transformação e o arrebatamento dos que estiverem vivos até o fim desse período. E mais um texto em Apocalipse completa esse entendimento, em Apocalipse no capítulo 10, no verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, por meio dessas passagens, a Bíblia nos mostra que o arrebatamento só vai acontecer ao som da última trombeta, da sétima trombeta de Apocalipse, e antes disso não haverá arrebatamento dos que estiverem vivos, e o arrebatamento só será depois da ressurreição dos mortos. Outro texto que indica bem claramente de que os eleitos, os escolhidos do Messias, passarão sim pela grande tribulação, em Apocalipse 7, a partir do verso 9. Recomendo que você leia o contexto antes também, que fala do arrebatamento das primícias, dos 144 mil selados, mas a partir do verso 9 está escrito: Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? No verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem o sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Continuando aqui, mais um texto que não deixa dúvidas alguma, de que haverá pessoas que passarão pela grande tribulação e estarão junto com o Messias no reino celestial. E para esses haverá um cuidado especial, porque vai ser a época mais difícil de toda a história da humanidade. Então a pessoa que nessa época difícil perseverar até o fim, ela receberá uma certa recompensa, porque não é fácil, vai ser o período mais difícil. Então, quanto mais provações você passar e mesmo assim permanecer fiel, mais o Criador vai te recompensar. Mas vamos lá, outros textos aqui. Olha só Atos 1, a partir do verso 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então esse contexto aqui do primeiro capítulo de Atos fala da ascensão do nosso Messias aos céus, que os apóstolos presenciaram. E o anjo deixou bem claro aí, na continuação, de que assim como os apóstolos viram o Messias se ascender aos céus, assim também será na sua volta, uma volta bem visível, bem aparente. E agora, voltando para Apocalipse, eu vou ler aqui um texto que muitas pessoas que acreditam no arrebatamento secreto gostam de utilizar para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. Porém, a palavra que eles usam para justificar essa ideia não indica um arrebatamento antes da grande tribulação, mas sim você guardar uma pessoa ou um grupo em meio à tribulação. É diferente uma coisa da outra. Olha só, Apocalipse 3, no verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E a palavra original que é traduzida como guardar é tério, e indica manter, guardar, vigiar, proteger, e isso só traz o sentido de guardar em meio a um período caótico, de guardar em meio a uma situação crítica.
E é isso que o nosso Criador vai fazer com nós, assim como ele fez ao longo da história com os seus servos. Ele guardou Noé e sua família do dilúvio, mas ele não arrebatou Noé e sua família. Ele guardou Ló e sua família da destruição de Sodoma e Gomorra, mas ele não arrebatou Ló e sua família da destruição. E assim também será com a gente, ele não nos arrebatará, mas ele vai nos guardar em meio à tribulação. E ele vai nos vigiar também, o que só indica que não estaremos com ele. Se ele tem que nos vigiar, é porque estaremos aqui, no território do inimigo. Essa palavra não indica retirar da terra, só indica você guardar nesse ambiente caótico em meio a tudo que está por vir, como o Criador vai fazer com nós e como o Criador operou sempre ao longo da história por meio dos seus servos, os guardando da pior situação, mas não os retirando dessa situação. Nem o Messias foi guardado de sofrimento, por que nós seríamos também? E esse guardar será até o som da última trombeta, como eu venho falando aqui no vídeo. Em Mateus 13, quando fala da parábola do joio e do trigo, que é uma parábola incrível, que traz muitos segredos profundos, mas que eu vou explicar melhor em outros vídeos, no verso 36, quando o Messias explica a parábola, ele deixa bem claro que a colheita final será no mesmo tempo entre os justos e os ímpios, será na consumação dos séculos, como ele fala a partir do verso 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa parábola indica bem claramente que existem filhos do Criador e filhos literais do diabo que são plantados aqui nessa terra, mas como eu disse, vou deixar essa explicação para outro vídeo, né? Que é o tema da semente da serpente, que eu quero falar mais por aqui também. Mas então esse texto deixa claro que a colheita será na consumação dos séculos, no fim do mundo, e ela será tanto para os justos quanto para os ímpios. Os justos não vão ser colhidos antes da grande tribulação, eles vão ser colhidos na consumação dos séculos. O texto é muito claro aqui. Outro texto, que está em João 16, a partir do verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim, mas tenho-vos dito a isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Tudo bem que os servos do Pai sempre foram perseguidos nessa escala ao longo da história. Tiveram sim tempos bem mais críticos, mas nada será comparado aos tempos do fim, na grande tribulação, onde eles serão perseguidos ao máximo. Nós seremos perseguidos ao máximo. Nós não teremos mais lugar neste mundo. Os filhos do maligno farão de tudo para nos tirar daqui, mas o Pai vai nos proteger, o Pai vai nos amparar. Se Ele permitir que a gente parta dessa para outra dimensão, beleza, mas Ele vai nos guardar o tempo todo, e tudo acontece debaixo da permissão dEle, pois Ele sabe o melhor para nossas vidas. E agora olha só no verso 33 o que o Messias fala. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E sabe qual que é a palavra grega que é traduzida como aflições? É a mesma palavra que é traduzida como tribulação. Essa palavra que é utilizada nos versos que eu citei antes, de Mateus 24, e fala claramente desse período. Tudo bem que aqui não está a grande tribulação, mas o Messias está deixando claro de que nós passaremos por muitas tribulações, pois essas tribulações que nós vamos passar faz parte do período mais crítico da história da humanidade. Nós estamos nessa geração que vai presenciar essas coisas. Estamos em um teste. É muito importante a gente sempre entender isso. Estamos em um teste, estamos em uma prova. Por isso que devemos perseverar até o fim, para aí sim sermos considerados vencedores por meio de Cristo, pois Ele já venceu, Ele passou por esse teste e venceu, e quem o seguir também vencerá.
E todo teste envolve provas, envolve provações, envolve tribulações. É muito simples de entender. Não tem essa de você ser preservado das tribulações, preservado da angústia, nada disso. Nós passamos por isso porque nós merecemos passar por essas coisas. E a nossa fé, fidelidade, tem que ser provada, para aí sim herdarmos o mundo vindouro. Mais textos que eu vou ler aqui, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todo olho o verá, ou seja, todos aqueles que estiverem aqui o verão, inclusive os que o transpassaram. Isso só indica que haverá aqui tanto justos quanto ímpios, quanto pecadores, e todos verão a volta gloriosa do nosso Messias. Mais um texto de Apocalipse que indica que nós passaremos sim pela grande tribulação. Em Apocalipse 13, no verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Aqui está falando da besta que vai perseguir o povo do Criador, e a besta só surgirá no início da grande tribulação. A besta não vai surgir antes. Então, mais um verso que indica que os santos, que os justos, passarão pela grande tribulação, passarão por esse período e serão perseguidos pela besta, serão perseguidos pelo anticristo, serão perseguidos pelos filhos do maligno, pois isso aqui é um teste. E nós devemos perseverar até o fim. Bom, irmãos, agora eu vou ler aqui alguns textos das cartas de Tessalonicenses que demonstram bem claramente também a visão que eu venho expondo aqui, de que não tem essa de arrebatamento secreto, e de que arrebatamento só acontecerá no fim da grande tribulação, ao som da última trombeta, depois que o anticristo se manifestar. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivemos juntamente com Ele. Aqui Paulo está fazendo um alerta claro à igreja que passará por aqueles dias, pois quando o anticristo disser haverá paz e segurança, significa que vai vir a pior época da história e de que nós devemos estar preparados para esse momento, nos revestindo das armaduras espirituais e principalmente do amor no Messias. Por isso ele também fala para a gente vigiar, porque a gente vai ter que vigiar nesses tempos. Não é fácil, tem muita coisa errada por aí. A gente já vive uma época difícil, mas imagina só o que está por vir. Então Paulo está aqui dando um alerta claro de que nós devemos nos manter firmes em meio a essa situação caótica que iremos enfrentar. Agora na segunda carta, no capítulo 1, a partir do verso 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido dentre vós. Então é só nesse momento, na vinda gloriosa do Messias, que ele vai recompensar os santos, aqueles que perseverarem nele até o fim. Antes disso não haverá recompensa, não haverá arrebatamento, e nós estaremos aqui até essa parousia definitiva dele, a vinda gloriosa. E logo depois ele já vai exercer juízo contra todos os pecadores que não creem nele, que não se arrependerem e que acabarem seguindo o anticristo. Será ali um evento atrás do outro. No próximo capítulo, a partir do verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra,
quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse texto aqui não deixa nenhuma lacuna e nenhuma dúvida sequer de que o Messias não vai vir enquanto não ocorrer o tempo de apostasia e enquanto o homem do pecado, o anticristo, se manifestar. É só depois dessas coisas que o nosso Messias vem. Ele não vem antes. Então esse texto refuta completamente essa ideia de que haverá arrebatamento antes da grande tribulação, sendo que ele só vai vir depois que o anticristo se manifestar. E Paulo ainda fala: ninguém vos engane de maneira alguma. Ele está enfatizando aqui, olha, fiquem atentos. Enquanto não ocorrer os tempos de apostasia e o anticristo se manifestar, o Messias não vem. Então se atentem a esses sinais para que vocês não fiquem na expectativa ou fiquem criando falsas ilusões de que ele vai vir antes. Entendam os sinais, respeitem os tempos predeterminados. Então se alguém quer marcar a data aí para arrebatamento antes dos tempos de apostasia e antes do anticristo se manifestar, saiba que é falso. E a palavra deixa bem claro isso. É claro que já estamos sim nos tempos de apostasia, isso é muito claro, mas o anticristo ainda não se manifestou, portanto, o Messias ainda não vem. Isso é muito claro nessa carta, e que você fique alerta para que você não caia no engano desses falsos profetas que ficam marcando data para o arrebatamento aí. Ou que dizem que a igreja pode ficar tranquila, pode colocar qualquer coisa no corpo, porque o anticristo não vai se manifestar enquanto a igreja não for arrebatada. A continuação aí desse capítulo, no verso 7, está escrito: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. No verso 7, há uma má tradução que acaba deturpando completamente o que o contexto quer dizer, e muitas pessoas que acreditam no arrebatamento secreto usam desse verso 7 para tentar justificar essa ideia, porém ignoram claramente o que está escrito antes, quando fala claramente, como eu acabei de citar aqui, que enquanto o anticristo não se manifestar, o Messias não vem. A palavra que é traduzida como retirado ou tirado é ginomai, e ginomai não significa nada disso, significa vir a ser, ocorrer, manifestar-se. Então a tradução mais correta não seria essa que está em muitas Bíblias, seria o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja manifesto e não tirado. Na verdade, a palavra indica completamente o oposto de tirado, indica que ele vai aparecer. Então esse texto não quer dizer que a igreja detém o anticristo e só depois que ela for embora é que ele vai se manifestar. Isso é contrariar o próprio contexto, como eu citei antes, que o Messias não volta enquanto o anticristo e os tempos de apostasia não acontecer. O que significa aqui é que enquanto os tempos manifestos pré-determinados pelo Criador não surgirem, não aparecerem, o anticristo não vai se manifestar. Tudo acontece sim debaixo da permissão do Criador, e o anticristo ele tem que respeitar os tempos do Criador. Ele só vai ter a permissão de agir por determinado momento, e enquanto esse momento não chegar, ele não vai se manifestar. Por isso que no verso 6 diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Assim, tradução bem tendenciosa, viu? Não duvido nada que quem traduziu era pré-tribulacionista e quis trazer essa ideia por meio da tradução. Por isso que muitos pré-tribulacionistas utilizam desse texto. Mas, como eu venho dizendo, eles ignoram completamente o que está escrito antes e acham que ali pegando um texto isolado já é o suficiente para defender essa ideia. Mas é uma ideia que não tem como ser pautada na Bíblia. A Bíblia não dá espaço nenhum para esse entendimento. Então, meus irmãos, essa é a base bíblica acerca do arrebatamento, desse tema que é tão importante, que tem sido tão falado nesses tempos finais. Como eu disse, nós passaremos sim pela grande tribulação, se ficarmos vivos até aqui, é claro, porque quem não ficar vivo não vai passar, né? Só assim para a pessoa ser privada. Mas o restante ficará aqui até ao som da última trombeta. A última trombeta, a 7ª trombeta de Apocalipse, é como se fosse o chamado final daqueles que não se posicionaram na guerra, mas que tiveram o tempo de se redimir e que se arrependeram até então. Esses é que serão arrebatados, como o último chamado para a guerra,
o último chamado para o arrependimento, enquanto que aqueles que não se arrependerem até esse tempo, esses passarão pelas 7 taças da ira do Criador. Essas só são destinadas para os ímpios, para aqueles que não se arrependerem, e para os filhos do maligno e as entidades malignas. E acerca do período do arrebatamento será nessa parte final, mas eu não creio que vai ser assim, tudo de uma vez, no mesmo segundo, no mesmo momento, todos serão arrebatados simultaneamente. Não penso que é assim. Como a própria Bíblia descreve em algumas passagens, será como uma colheita. E como que funciona uma colheita? Primeiro são colhidas as primícias, os frutos mais maduros, e só depois os frutos que amadurecerem depois. Então eu penso que vai ser assim, gradativamente em um determinado período, de acordo com aqueles frutos que amadurecerem primeiro. Os frutos que primeiro se amadurecerem serão colhidos primeiro, e os restantes serão colhidos depois, até o tempo determinado. Cristo foi o primeiro, depois ele levou consigo as primícias. Já tem pessoas que foram ressuscitadas, que são os heróis da fé. E em Mateus 27 fala disso, que após a ressurreição do Messias, outros ressuscitaram. E esses são os heróis da fé que estavam no seio de Abraão, aguardando a ressurreição do Messias para que eles pudessem ter acesso ao reino. Já o restante das pessoas que morrem, elas voltam para o Guf, lá ficam em estado de sono até o dia da ressurreição, onde elas serão acordadas e despertas. E quando ocorrer a ressurreição dos justos, logo depois acontecerá o arrebatamento dos que estiverem vivos, na segunda vinda gloriosa e ao som de trombetas do nosso Messias. E essa é o que a Bíblia chama da colheita final, a colheita dos últimos frutos que amadureceram. Bom, mas eu encerro por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Que o Eterno os abençoe grandemente, que você fique alerta, que não caia mais no engano desses falsos profetas que ficam falando aí, fique tranquilo, você será arrebatado antes. As Escrituras deixam claro que não acontecerá dessa forma. Você passará pela grande tribulação, se você estiver vivo. Você não vai ser arrebatado em vida antes da grande tribulação. Isso não existe aos olhos das Escrituras. É uma doutrina, como apresentei no último vídeo, que só foi surgir no século XIX, e ainda por sociedades secretas, que são inimigas do nosso Criador. Tudo isso com o intuito de levar muitos fiéis ao engano. Então que você fique alerta, estude as Escrituras e chegue você na conclusão. Busque e peça sempre o auxílio e o direcionamento do Pai, para que Ele possa te guiar e para que Ele possa te proteger desses tempos que estão por vir. Mas é isso, que todos vocês fiquem na paz e que o Eterno os abençoe grandemente, em nome de Yeshua.